E aí, tudo certo? Nesse vídeo eu vou te explicar como fazer um jogo Flappy Bird em menos de 20 minutos. Então se você nunca fez um jogo antes, se você está começando agora a criar jogos, esse vídeo é perfeito para você, porque eu vou te mostrar uma ferramenta que tem uma versão gratuita e você vai poder usar a versão gratuita para fazer esse jogo. E também eu não vou pedir para você baixar pacotes de artes para fazer junto comigo. Eu vou usar apenas retângulos para fazer o jogo. Então você vai poder acessar no seu navegador mesmo essa ferramenta que é o Construct 3 e não vai precisar baixar nada para fazer esse jogo Flappy Bird. E é muito rapidinho, é em menos de 20 minutos. Então vai ser um pontapé inicial muito bom para você começar a aprender a criar jogos. E aqui no meu canal que tem muito mais vídeos do que esse. Vamos começar agora pelo Flappy Bird então. Acesse o link aí que está embaixo na descrição, editor.construct.net, e aí você vai chegar nessa página aqui, que é o Construct 3. O seu vai estar em português, talvez, então eu recomendo que você venha aqui em menu, settings e mude para inglês. Isso porque a gente usa muito o Construct em inglês, o pessoal que usa o Construct, então você só vai encontrar tutoriais em inglês na internet e vai ser meio ruim de acompanhar se você tiver com o Construct em português. Aí você vai clicar aqui em New Project e vamos criar um projeto então em formato retrato. Então vem aqui em SD Portrait 9x16, que aí vai ficar a telinha em pé, como se fosse um jogo para celular. Vamos colocar a resolução 135 por 240, uma resolução de proporção igualzinha a essa aqui. É isso que você tem que saber. Se eu explicar muito sobre a resolução, vai ficar muito longo. E basicamente tem que ter essa proporção aqui. Vamos colocar o nome Flappy Bird e vamos mandar ver. Create. Vamos lá então. Agora eu tenho essa telinha aqui prontinha e esse pontilhado. E tem uma tela um pouco maior do que o pontilhado. O pontilhado é de fato o que vai ser mostrado. Então eu vou diminuir o tamanho da minha tela aqui, que é o tamanho da tela inteira, para o tamanho do pontilhado, que é exatamente o que a gente colocou lá. 135 por 240. Aí ficou certinho o tamanho do pontilhado, porque o Flappy Bird não é um jogo que você vai mexer a câmera e olhar para lá, olhar para baixo. Não, é um jogo que você vai ter só a telinha paradinha e o jogo acontecendo. Agora eu vou criar o personagem, que vai ser apenas um retângulo verde, para simplificar ao máximo aqui a explicação e a criação desse jogo. Clica na tela duas vezes. Clicando na tela duas vezes, vai abrir essa aba aqui de criar um objeto. E a gente vai criar um sprite. Um sprite é um tipo de objeto mais comum que tem nos jogos em Construct, que é um objeto que tem animação ou não. Enfim, é o objeto mais básico que tem. A gente vai criar aqui, então, o personagem ou o jogador. Escolhe o nome que você quiser. Tá? O sprite ele vai ser um objeto com imagem, que vai ser, então, a representação do nosso jogador. E que o jogador vai poder controlar e clicar na tela para fazer ele pular. Agora vai abrir a animação, né? Editor de animação, editor de imagens. Eu vou clicar aqui primeiro e mudar o tamanho do personagem. Vai ser 16 por 16. Tá bom? Tamanho bem pequenininho. E como a nossa resolução é pequena, tem que ser objetos pequenos na nossa tela. Eu vou clicar no preencher e colocar um verde. Porque faz sentido o jogador ser verde, né? É uma cor assim do positivo, das coisas boas. Então o jogador vai ser um negócio verde. Vou pegar aqui a posição dele aqui do lado, ó. E deixar bem certinho, sem vírgula, porque essas vírgulas me agoniam, só por isso. Podia ficar sem vírgula? Podia ficar com vírgula? Podia, mas isso ia me agoniar muito. E agora eu vou fazer a magia acontecer e fazer ele poder ser controlado. Vem aqui nos behaviors dele, edit behaviors, que são comportamentos. E com os comportamentos do Construct eu posso fazer um objeto se comportar de uma forma rapidamente. Eu só coloco o comportamento e ele já vai agir da forma que eu quero. É claro que não vai ter um comportamento Flappy Bird, ia ser muito conveniente, mas tem o Platform, que vai fazer com que ele consiga pular e cair como um personagem de plataforma, de jogos de plataforma. E tem aqui movimentação, ó, aceleração, melhor velocidade, desaceleração, que são coisas que têm a ver com um objeto que anda mesmo, né? Com um jogador que iria andar por uma fase. Como o nosso não vai andar, ele vai ficar paradinho, então eu posso zerar tudo isso aqui e também zerar a força de pulo, porque o pulo vai ser feito de outra forma. Gravidade depende de se você quiser que ele caia rapidamente ou se você quer que ele caia devagar. Eu vou colocar 1000, que é como se fosse um meio termo. Ele não vai cair nem tão rápido, nem tão devagar. E a velocidade máxima de queda, o Max Fall Speed, é o máximo de velocidade por pixel que ele vai cair. Então eu vou colocar 300, que daí ele não vai sair caindo assim super rápido como uma bala. Ele vai cair um pouquinho mais devagar. Eu vou desabilitar esse Default Controls, que seriam controles padrões, tipo setinhas para andar.
e não vai ser assim, eu vou usar um outro botão para andar, que vai ser o mouse. Então clica aqui, com o direito em Object Types, clique em Add New Object Type ou clica todas as vezes na tela, igual a gente fez antes, e vem aqui agora em Input e coloca Mouse, e coloca também, vai lá, coloca também o Keyboard. Coloca aqui no nosso Event Sheet, é onde a gente faz a magia acontecer, é aqui que a programação se aplica no Construct. Coloca um evento novo aqui em Add Event e vem em Mouse. E agora vai ser uma condição do mouse. O que o mouse tem que fazer para acontecer alguma coisa? Então, clique. Um clique. Quando clicar com o botão esquerdo, left, esquerdo, um clique só, não é double click, é um clique só, done. Clica aqui na ação e o jogador vai pular quando isso acontecer. Então, o jogador teria aqui ó, o Simulate Control, que seria para simular um controle dele, que teria aqui o Jump, que aí faria com que ele pulasse. Só que o nosso personagem, para pular, como ele é de plataforma, ele teria que ter um chão abaixo dele. E o nosso personagem não tem um chão, ele fica flutuando o tempo todo. Então, para que ele possa pular estando no ar, eu vou ter que usar essa ação aqui, ó, Set Vector Y. O vetor Y é o movimento vertical dele. Se eu colocar um valor positivo, tipo 200, eu faria com que ele descesse mais rápido, mas se eu colocar um valor negativo, vou fazer com que ele suba mais rápido. Então, subir em plataforma é você pular. E é estranha essa inversão, né, que o menos faz com que suba, pode confundir a cabeça, mas no Construct o Y negativo vai para cima. E aqui vai ser menos 250, que é a altura do pulo. É a força que vai aplicar para cima para pular. Então, se você quiser mexer nisso, você fica à vontade, que vai fazer com que ele mude a altura do pulo. Se eu dar um play aqui agora, eu vou poder clicar, 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 e agora o boneco já consegue, ó, cair e pular. Ele cai por causa do comportamento de plataforma, e ele sobe por causa dessa minha ação do clique de mudar o vetor Y. Se você quiser mexer no pulo dele, é só mexer na gravidade e também na força do pulo aqui. Eu vou apertar Y aqui nesse evento. Então, ó, eu vou clicar nele e apertar Y. E agora, se eu apertar C para colocar uma outra condição, que vai ser o teclado, quando apertar a tecla On Key Pressed, quando apertar a tecla espaço, agora ficou assim, ó. Quando clicar do mouse ou quando apertar espaço. Isso foi o que o Y fez. O Y que eu cliquei fez criar esse ou. Então vai ser um ou outro. Senão teria que ser os dois, né? Clicar e apertar espaço, mas também o jogo nem ia permitir que eu colocasse esses dois inputs ao mesmo tempo. Dá um play. E agora se eu aperto espaço, ele também consegue pular. Maravilha, já temos o personagem funcionando. Legal, legal. Agora a gente vai colocar a criação dos canos. Vamos clicar aqui na tela 2 vezes para criar um novo sprite, que vai ser o cano. Mas não vai ser bem um cano, a gente vai fazer com um retângulo aqui para ser mais rápido, para ser mais ágil, para a gente conseguir ver a programação mesmo. Vai ter a largura 32 e a altura 250 pode ser, é uma altura boa. Vou colocar aqui como vermelho a cor dele e preencher igualzinho eu preenchi da outra vez. Na verdade está muito comprido e muito grosso também. 16 e vamos colocar aqui 180 para ficar nessa forma aqui. Ficou assim, beleza. Agora eu vou tirar as vírgulas, mas agora tirar as vírgulas tem um sentido, que vai ser para a gente calcular quanto que ele pode ir para cima. Ó. Perceba que o cano está bem na pontinha aqui, no Y 150, posição 150. Só que olha só o espaço que sobra aqui em cima, né? Esse espaço aqui é um espaço um pouco grande demais, então seria legal que o cano fosse um pouco maior, então 190, para que daí eu possa colocar ele aqui, ó, no 160, ou melhor, no 145, e aí sobra esse espaço aqui. E aí vai ter um outro cano em cima para preencher o espaço, beleza? Tá, então esse é o cano. E aí, quando for criado um cano, ele vai criar um outro em cima também. Então, eu dei um Ctrl+C, um Ctrl+V e cliquei aqui. E vou tirar as vírgulas para a gente ver qual a altura que esse aqui vai ter que estar. Então, olha só aqui. Menos 45, 113, 114, ok. Eu vou pegar aqui a posição dele, que é 145, e vou colocar isso aqui no 145, menos 200.
E olha só como ficou o espacinho entre eles. Não dá para o jogador passar aqui. Eu vou colocar menos 145 menos 250. E ficou esse espaço aqui. Já ficou um espaço mais interessante, né? Então vai ser essa a diferença entre eles. Quando eu criar um cano embaixo, eu vou criar um outro cano em cima com 250 pixels a mais de altura para que ele crie esse espaço entre eles. Mas eu não vou deixar o cano aqui não. Eu vou criar um novo layout aqui no canto, ó, Add Layout Only. E vou deletar isso aqui e dar um Ctrl X e dar um Ctrl V para cá. E esse layout 2 ele não vai ser do jogo, é porque tem que ter o objeto salvo em alguma das telas. E eu não queria deixar ele aqui, porque aqui ia atrapalhar no jogo. Então eu vou criar um layout novo só para deixar esse negócio aqui. Vamos criar então esses canos. Adiciono um evento aqui. E agora a gente tem que pensar um pouco, né? Quando eu quero que o jogador pule, eu tenho que clicar com o mouse. Essa é a condição. Clicar com o mouse, eu aperto espaço, o jogador vai pular. Mas então qual é a condição para aparecer um cano? Né? Porque eu não vou clicar e aparecer um cano. Não vou apertar X e aparece um cano. O cano tem que criar sozinho. Então a gente pode pensar num tempo, né? Num tempo entre criação de canos. Então se eu vou criar um cano a cada tantos segundos, eu venho aqui em System e coloco every x seconds, que tem aqui embaixo, ó, sobre tempo. Nas condições do sistema tem aqui, ó, every x seconds, a cada tantos segundos, a cada x segundos, eu vou colocar a cada 2 segundos. A cada 2 segundos eu vou criar um cano. E agora eu vou colocar uma ação aqui do System, Create Object, eu vou colocar o objeto aqui, ó, eu escolho o objeto, vai ser o cano. O cano vai ser na camada 0, mas agora eu tenho que escolher a posição dele, o X e o Y. Qual vai ser o X e o Y do cano? Vamos definir isso agora. Primeira parte, o X, é a posição horizontal. Então, eu tenho que criar ele fora da tela. Tem que ser aqui fora, né? Então, eu vou criar tipo assim no 160, 150. Aqui, ó. Aqui embaixo você consegue ver onde eu estou apontando. Então, aqui no 150, ó, o cano fica fora, mas eu vou colocar um 155 para garantir e deixar ele bem fora. Então aqui o X vai ser 155, beleza. Mas agora a posição Y vai ser aleatória, né? Porque tem que ter várias posições diferentes de cano para não ser sempre a mesma coisa. Para não ficar sempre no meinho, né? Ia ser muito sem graça. Então vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui só para a gente testar as diferentes alturas que o cano pode ter. Posição 145 é a posição mais embaixo que ele pode estar. Então, 145 é o base. Agora, ele vai poder vir toda essa posição aqui até mais ou menos aqui, né? Até mais ou menos aqui, no 305. Então, ele vai poder ficar entre o 145 e o 305, na posição Y, para que crie posições diferentes do meu cano. Então, aqui, ó, Y, eu vou colocar um random. Random é uma expressão que faz um valor aleatório. Só que é um valor aleatório entre dois valores. Que vai ser primeiro o 145, como a gente viu, que era o valor mais base, né, onde o cano ficava certinho. E também o 305, que é o valor que ele ficou mais embaixo, como a gente pôde ver. Done. Beleza, criou o cano de baixo. Agora tem que criar o cano de cima, na mesma posição, só que 250 pixels para cima, como a gente viu anteriormente, né? Você pegar o cano aqui, colocar, por exemplo, no 305, aí você vai pegar um outro cano e vai colocar no 305 menos 250 e vai ficar essa abertura entre eles. Então tem que ter 2 canos a cada criação. Então eu vou copiar esse objeto aqui, essa criação, eu seguro Ctrl e solto aqui e vou copiar, ou pode ser Ctrl C, Ctrl V, dá no mesmo. Clica 2 vezes aqui e vamos colocar o Y dele, não vai ser assim, vai ser o Y do cano, então cano.y, eu vou pegar a posição Y do cano que acabou de ser criado. Então assim, cano.y, eu pego essa informação, porque sempre vai mudar, porque o cano sempre vai criar uma posição aleatória. Então eu sempre tenho que saber qual é a posição do cano que foi criado agora. E é assim que eu vou saber, com essa expressão. E agora menos 250. E aí eu coloco ele para cima para fazer então essa separação. E agora dou um play aqui. Vamos ver como é que vai ficar essa criação de canos. Cada 2 segundos
Ele não cria absolutamente nada. O que aconteceu? A inteligência aqui tá boa, né? O que acontece, né? O cano, ele é criado. Se a gente vier aqui com a setinha aqui, ó, a gente pode vir no Debug Layout e a gente consegue ver os objetos do jogo. E aqui no cano, ó, perceba que tem 2, tem 4, tem 6, tem 8. Ele vai criando vários canos, só que eles não se movem, né? Eles ficam lá na posição deles paradinhos. Então eu coloco um evento aqui do sistema. E tem aqui, ó, o Every Tick. Onde é que tá o Every Tick? Bom, vamos procurar aqui, ó. Tick. Every Tick, a todo momento, coloca uma ação do cano. O cano tem que ir para o lado a todo momento. Então a gente vai colocar uma ação que mude a posição X dele. Porque ir para o lado é mexer na posição X. Então aqui, ó, 7x. E tem que mover para o lado. Mas como é que eu vou mudar a posição dele de forma que ele mova para o lado esquerdo? Eu tenho que pegar a posição dele atual, self.x, ou cano.x. Que pega a posição dele de agora, e dessa posição de agora vai colocar um pouco para o lado. E o lado esquerdo eu tenho que tirar um pouco do x, colocar menos para ir para a esquerda. Se eu quisesse que fosse para a direita, colocava mais. Então, menos, agora a velocidade de movimento dele vai ser menos 100 vezes delta time, vezes dt. Esse vezes dt vai fazer com que ele se movimente 100 pixels por segundo. Porque se você pensar menos 100, o que é menos 100? Não é nada, é um valor assim jogado. Mas se eu coloco esse vezes dt, vai ser uns 100 pixels por segundo. Então fica um movimento que eu consigo controlar certinho quanto que é. Então agora dá um play aqui. E olha só, agora os canos vindo, agora eles vêm, agora sim, os canos vêm. Maravilha, perfeito, funcionou nossa continha aqui. Agora eu vou colocar uma forma de você perder o jogo bem simplesinha. Coloca um evento aqui do System, ou melhor, do jogador. Collision, pesquisa aqui, ó, Collision. Quando o jogador colidir com um objeto. On collision with another object, coloca aqui o cano. Quando o jogador colidir com um cano, coloca uma ação aqui do sistema restart, reiniciar o layout, vai recomeçar tudo. Só que agora também tem que ter uma pontuação. Então coloca um evento aqui do cano, pergunta se ele está na tela. Então ó, on-screen. Se o cano está na tela, isso aí vai ser para considerar o cano somente o cano que está na tela e excluir os outros que estão fora. Porque tem cano criado fora da tela também, né? Então eu quero saber só sobre o que está na tela nesse momento. Agora eu vou querer saber se o jogador já conseguiu atravessar o cano. Se o jogador atravessou o cano, quer dizer que o cano está aqui, ó, está atrás do jogador. Então o x do jogador é maior que o x do cano. Então coloca aqui uma condição nova, aperta C, jogador. Pergunta do x do jogador, compara o x dele. E aqui, ó, escolhe a comparação maior. Maior que o cano.x. Então, o x do jogador é maior que o do cano. E também aperta C, vem no System e coloca um trigger once, while true. Isso aqui vai fazer com que eu possa repetir isso uma vez só, porque eu quero pontuar uma vez só quando eu atravessar o cano. Não vou pontuar freneticamente, vai ser uma vez só. Coloco uma ação, então. Agora, para pontuar, eu tenho que apertar V para criar uma variável global, que vai ser, então, pontos. E aí, começa em 0, dá um okzinho, rapidinho, coloco uma ação do System, add to, para adicionar um valor à variável pontos. Eu criei uma variável chamada pontos, porque não tinha ainda no jogo uma forma de eu contar esses pontos. A variável vai ser isso, e agora eu vou adicionar com essa ação 1 para os pontos quando acontecer isso aqui. E quando reiniciar o layout, vou colocar uma ação do System, setar o valor de pontos para 0 de novo. Então, quando eu morro, reinicio o layout e eu perco os meus pontos. E por último, eu quero fazer com que o jogador morra se ele cair aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, o Y, como você pode ver aqui, é no valor 240 para baixo, né? Aumenta, no caso, 240. Então, coloca aqui um evento do jogador, compara o Y dele. Onde é que está o Y? Aqui, ó, comparar o Y. Se o Y dele for maior
do que tipo 250, pode ser 260, para ser bem lá embaixo. Aí vamos fazer isso aqui também. Pega essas duas ações, copia e passa para cá. E coloca isso aqui em cima dessa variável. Vou colocar até aqui em cima a variável pontos. Beleza? Eu não consigo ver meus pontos, né? Vamos colocar um texto aqui para eu poder ver os pontos. Clica duas vezes na tela. Vem aqui agora em Text. Insere o texto aqui. Tá aqui o texto, ó. Agora coloca um evento aqui embaixo. Aqui nesse Every Tick, coloca uma ação do texto. Mudar o seu texto o tempo todo. Então aqui, ó. Nessa parte aqui, Set Text. Eu vou colocar o texto para pontos. Vai pegar o valor de pontos aqui da variável e colocar no texto. Então dá um play agora. Começa em 0, como você pode ver. E aí, ó. 1, 2, 3, 4. E se eu morrer, reinicia tudo. Reseta tudo. Legal. Fechou nosso jogo Flappy Bird. Super simples, em 20 minutos ou menos. Não sei se eu fiz em menos ou se foi em 20 minutos certinho. Mas é isso aí, o jogo tá prontinho. Dá pra polir muita coisa, dá pra mexer muita coisa, dá pra você colocar arte, dá pra você colocar som, música, cenário, colocar efeitos diferentes pra ficar mais divertido. Tem muita coisa que você pode fazer, mas a gente fez um jogo Flappy Bird básico em 20 minutos ou menos. Legal, obrigado por assistir, espero que você tenha gostado. Se quiser continuar estudando comigo, baixe então o e-book 5 Passos Simples para Criar Games, que eu explico vários conceitos muito legais para você aprender como começar a criar jogos. Tá no card, tá na descrição. Continua aqui no canal que sempre vai ter vídeo novo sobre vários conteúdos de criação de jogos e muitos também sobre como começar a criar jogos. E eu tenho um curso online chamado Game Start, que é perfeito para quem quer começar a criar jogos. Eu abro vagas de tempos em tempos, então é só você ficar atento. Mas se você quiser saber se tem vagas disponíveis para o curso comigo, é só você falar comigo no WhatsApp 48999272069, tá bom? Obrigado por assistir e vejo você no próximo vídeo.